faço parte da equipe da coordenação municipal de a política, né, municipal de atenção integral à saúde da criança, coordenando o aleitamento materno, né? Sou pediatra de formação e nesse momento que estamos vivenciando o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação, queremos ressaltar de que maneira a gente pode estar falando aqui para ajudar essas mulheres em especial para passar por essa fase, esse retorno ao trabalho ou essa fase de amamentação que pode ir dependendo a mais de 6 meses, né, como recomenda o Ministério da Saúde, até 2 anos ou mais, não é, Eduardo? Isso. Mas aí eu queria saber de você, assim, você na sua vivência, na sua experiência do dia a dia, você tem se deparado com mulheres que têm ficado com algum transtorno, a gente chama aquele momento de tristeza pós-parto, não é? Ou de depressão mesmo pós-parto. Como é que você tem lidado com isso? No dia a dia a gente vê tudo isso que você falou, né? Esse momento de tristeza emocional, que também é conhecida como baby blues, né? A questão de depressão pós-parto, depressão puerperal, né? O toque, transtorno de ansiedade, tudo isso a gente vê tanto na questão do puerpério, né? No pós-parto. Então, é importante que a gente fale um pouco o que seria esse puerpério que você já colocou aí, né? Qual seria esse período, né? Que um período, hoje, os especialistas falam que esse período pode chegar até 6 meses ou até 2 anos, né? E a gente, de uma certa forma, a gente leva em consideração de 40 a 45 dias, mas sabemos que o puerpério, ele, de uma certa forma, estaciona que quando, por exemplo, a mulher começa a normalidade, né, tanto do aspecto físico, hormonal e emocional da vida dela, né, voltando à questão da menstruação, questão da amamentação, e aí se conta aí 45 por uma questão, vamos dizer assim, mais pedagógica, mas sabemos que pode levar de 6 até 2 anos, certo? Então, é um período que, na realidade, né, a gente inicia quando nasce o bebê, E aí, nesse sentido, Lúcia, o que é que acontece? A gente sabe que a gravidez é uma coisa muito bonita e mexe com todo o corpo da mulher, com o emocional, a parte hormonal. Então, tem 3 aspectos que a gente precisa aqui falar um pouco, que é do aspecto físico, hormonal e do aspecto fisiológico, né? Então, sabemos que tudo isso, quando a mulher chega a parir, né, e entra no puerpério imediato, né, ela tem uma série de transformações. Por exemplo, ela tem o útero maior, de grande volume, ela fica com prisão de ventre, ela tem hemorragia, ela mexe com o emocional, tristeza, angústia, né? A parte do corpo transformando, a mama em grande volume, né? Fica muito triste, né? Fica triste. Então, tudo isso se dá desse contexto aí, que, de uma certa forma, o corpo está voltando à normalidade, vamos dizer assim, ao aspecto anterior. E aí, para isso, a gente percebe que nesse período, né, que é do puerpério, existe uma fase que muitas vezes a gente é confundida, né, que é dentro desse contexto que eu falei de normalidade, né, que vai acontecer com a mulher no puerpério, que ela fica muito triste, angustiada, com muita insegurança, né? Medo de não saber lidar com a criança, né? Medo de amamentar, essas questões todas que vêm, muita tristeza, e muitas vezes até com irritação, irritabilidade. E esse período, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir, né? Que é um período
que 70% das mulheres, ela apresenta de 70% a 90%, que a gente chama de tristeza emocional ou baby blues, né? O baby blues. Então, a gente, nesse período, a gente tem que ter um cuidado, é importante que a equipe Mutter, faça toda uma avaliação, né? Para, muitas vezes, o que é que a gente vê? Alguns profissionais até medicalizando, né? Medicalizando essa mulher, quando na realidade não precisa de medicalização nesse período. Então, a gente tem que saber o período de puerpério, que ele vai mais ou menos nesse quadro aí de baby blues ou tristeza emocional, de 15 a 20 dias. De 15 a 20 dias pode ocasionar isso. E aí a equipe tem que prestar atenção, né? De uma forma presencial, para verificar se estende mais do que os 20 dias, né? Se está persistindo os sintomas, quais são esses sintomas, para dar uma avaliada em todo o contexto. Então, a princípio, seria esse aspecto aí que a gente levantou. Você quer falar alguma coisa? Sim, eu queria até falar pelo seguinte, porque se essa mulher, ela no pré-natal, ela se preparou para esse momento, né, de puerpério, sabendo o que vai estar acontecendo com seu bebê, o que é que ela precisa por exemplo, noites de sono. Ninguém diz para ela, não é, que ela vai acordar várias vezes durante a noite e que o bebê vai mamar de uma em uma hora praticamente logo após a alta, né? Então, isso deixa ela angustiada, principalmente se ela não tiver uma rede de apoio, né? Familiar, né? Então, como é que você vê a importância dessa rede de apoio no contexto desse estado emocional da mãe, né? É de fundamental importância, Lúcia. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: hoje uma unidade de saúde que não tem o NASF sai perdendo, apesar que a maioria das unidades da gente tem a equipe multi. Então, tanto a equipe multi como essa equipe entre o médico e o enfermeiro, né? Todos os profissionais envolvidos, né? Preparando, fazendo roda de conversa, né? O projeto Mãe Coruja, muito importante nesse sentido também, né? E aí, com o NASF, fazendo roda de conversa, né? Fazendo algumas orientações específicas na parte da nutrição, na parte com a fono, com o psicólogo, com a médica, com o enfermeiro, mostrando tanto o período da questão do pré-natal como do puerpério, que o puerpério a gente tem que ver muitas coisas. A gente dá até uma ênfase maior no pré-natal, mas o puerpério também tem que se ver e orientar e seguir muito, muito, muito bem, assim, com a equipe multi. Então, particularmente aqui na nossa realidade, do Distrito Sanitário 2, nós temos algumas estratégias, né, para preparar essa puérpera, né, que são consulta compartilhada, né, especificamente com nutri, com fono, com psicólogo, com fisioterapeuta, né, com assistente social. Então, aí já tem uma grande vantagem. Temos a discussão, levamos isso para uma roda de conversa mais ampliada. Então, a mãe sai dali informada de toda a situação, como é que vai se dar na questão do puerpério, né, no pós-parto. Quais são os sintomas, quais são os aspectos emocionais que podem acontecer, né, aspectos físicos, fisiológicos, né, e aí psicossocial. Então, isso aí é de fundamental importância, tá entendendo? De fundamental importância. Isso. Lembrando também, não é, Eduardo, que nós temos também na nossa rede de saúde o pré-natal do parceiro, né? E esse pré-natal do parceiro é importante para sensibilizar esse companheiro para esse período de gestação e o pós-parto, né? No sentido de que ele precisa ajudar essa mulher, não é? Ele não vai dar peito, né? Não vai dar de mamar, mas que ele precisa ajudar nos afazeres domésticos, não é? Com os outros filhos. E todo esse momento que
ele vai precisar entender também da instabilidade emocional que, às vezes, a mulher pode estar apresentando, não é? Exatamente, isso é fundamental, a parceria do marido, da família, né? Da família, e nesse sentido, porque a mulher fica muito vulnerável, muito emocionalmente, de uma certa forma, sensível, né? Então, o parceiro ajudando nas tarefas vai contribuir muito para o aspecto tanto emocional dela, né? Como o descanso, como você fala que nessa fase da tristeza emocional, no Baby Blues, ela tem um sono irregular. Então, muitas vezes, ela até fica com medo de deixar o bebê dormir, muitas vezes pensando que vai acontecer alguma coisa, muita insegurança, né? Então, quando ela cria esse vínculo, tanto com o esposo, né? O esposo nesse sentido de ajudar, de segurar um pouquinho, de lavar alguma mamadeira, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, para ela dormir um pouquinho, descansar, é fundamental. E sempre também, que é importante, é que o marido participe das consultas. Participe das consultas, porque muitas vezes o que é que acontece? Quando tem alguma sintomatologia, alguns sinais, que a mulher fica, no caso mesmo do pré-natal, fica enjoada, sem o apetite, a libido dela diminui. Então, muitos homens não entendem essa fase. E aí começa a interpretar de forma diferente, né? Começa a interpretar diferente. Então, por isso que é importante que nós fazemos aí todo o projeto, a inserção do homem, do marido, né, da família, ajudando nesse sentido, para que, tanto no pré-natal como no puerpério, né, sempre a gente traz a família e trabalha isso numa roda de conversa, não é, numa discussão mais específica, quando o caso requer, leva para discussão com médico, com enfermeira, com mãe coruja, outros profissionais que convidam. Então, assim, a atenção primária está de parabéns, e eu costumo dizer que a atenção primária é uma unidade aqui, no caso do Recife, que sai da frente, porque você tem vários profissionais, vários especialistas, além de um médico, do enfermeiro, técnico de enfermagem, coordenação na parte de amamentação, mãe coruja. Então, você vê que é muito importante, tanto no pré-natal como no puerpério, né? Isso aí é de parabéns para todos os e principalmente a saúde, né? Isso, chamando a atenção, né, Eduardo, que nós temos o apoio na rede de 2 bancos de leite para alguma, vamos dizer, dificuldade que essa mulher tenha durante a amamentação, que isso a gente sabe que fragiliza muito ela, deixa ela muito insegura, né, por vários motivos, pela falta de, às vezes, de prática, às vezes é o primeiro filho, né, e ela não teve essa vivência, essa prática, né, então nós temos 2 bancos de leite, banco de leite na maternidade Bandeira Filho, o outro na maternidade do Hospital da Mulher, e temos 2 postos de coleta na nossa rede, que é na maternidade Bandeira Filho, em Casa Amarela, e a outra na maternidade Arnaldo Marques, no Ibura, né? Então, sem falar nos demais bancos de leite da cidade, não é que nós somos uma cidade, uma capital muito bem servida de bancos de leite, não é? Com um grupo de aleitamento que apoia muito essa fase da mulher. E nossa própria rede de atenção à saúde, na Secretaria de Saúde de Recife, que tem as equipes de saúde que estão disponíveis, né, no atendimento para essas mães, juntamente com a equipe multi, né, como você falou. Então, isso é importantíssimo e a gente sabe o quanto vai ajudar nesse período, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta a você. Você já se deparou ou na atenção básica, né, ou mesmo em alguma consulta privada,
né, de alguma mãe que passou por esse blues, ou então por uma depressão pós-parto, ou então até depois que o bebê nasceu, não quis ver o bebê logo, não queria amamentar. Eu queria que você falasse de alguma vivência que você teve, de alguma experiência assim. Exatamente, eu já passei sim, a gente atende assim constantemente, né? Porque, como eu havia falado para você, que essa questão da tristeza emocional no Baby Blues tem um índice de 70 a 90, você percebe que é um índice elevado, né? E desse índice aí de 70 a 90, você vai ver que 30% vai entrar no período de depressão. E aí a gente percebe, por exemplo, quando a mulher tem essa oscilação de humor, né? Esse humor deprimido, essa tristeza começa a persistir, a gente vai ver se é um quadro de depressão. E aí a gente diferencia justamente esse período da tristeza emocional como da depressão. A depressão pós-parto, você percebe, né? Pela aquela questão toda que a gente vinha falando lá, do Baby Blues, que tem a alteração do hormonal, fisiológica, né, emocional, e aí ela persiste. E aí você vai percebendo, né, nessa escuta qualificada, que a pessoa já teve, como você mesmo falou, que é muito nova, né, sem muita experiência, ou muitas vezes a gente percebe o desejo enorme de ser mãe, né? Essa questão que já tem história de quadro de depressão, tem história de saúde mental dentro da família, e aí a gente vai perceber que esse quadro ele diferencia justamente do quadro da tristeza emocional, pela sua persistência, pela sua sintomatologia, né? E aí você vai perceber que é um quadro de depressão como outro qualquer. Agora, está relacionado justamente com o nascimento do filho e com a questão da insegurança e os sintomas. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Essa mulher fica querendo dar o filho, não quer mais ver o filho, não quer cuidar do filho, né? Então, justamente, quem mais percebe isso são as mães, né? Ali as mães que estão muito próximas, o marido, então o marido corre, ou a gente muitas vezes no atendimento percebe essa sintomatologia, né? A médica ou o enfermeiro já aciona o NASH, que é o Núcleo de Saúde da Família, né? O Recife que tem essa equipe multi, né? Então vai o psicólogo, vai a fono, a nutricionista, a assistente social, faz uma avaliação mais global da situação, né? E faz os encaminhamentos. Então, a gente percebe, né, que nesse período de depressão, em última situação que a gente percebe mediante discussão, né, a questão da terapêutica medicamentosa, muitas vezes até em algumas situações se faz necessário, e a gente percebe também o cuidado, né, com a equipe, porque você sabe como ela está amamentando, tem algum antidepressivo que pode entrar na questão do leite, né? Então, os profissionais médicos, todos os profissionais ficam nesse sentido. A profissional médica prescreve uma medicação que não chegue a interferir na amamentação, para que ela tome o antidepressivo de forma tranquila. Então, além dessa questão, quando se faz necessário do antidepressivo ou do ansiolítico, né, a gente faz o acompanhamento, dá esse apoio a toda a família, tanto a puérpera como ao pai, como a mãe. Muitas vezes o pai trabalha, a gente faz um esquema diferenciado, né, com eles, né, e com a mãe, aí, às vezes faz até visita. E aí a gente tem esse cuidado. Mas aí, na depressão, e muitas vezes também a gente percebe que esse quadro de depressão evolui para um quadro de uma depressão puerperal, que é um caso mais sério, que eu também já tive contato com essa mãe que teve esse quadro de depressão puerperal. E aí, nesse caso aí, você tem que ter muito cuidado, porque a mãe, numa situação de um quadro puerperal, né, que a gente chama, ela pode até matar o seu bebê de uma forma entra em confusão mental, tudo. E aí tem que ter um cuidado maior, esse quadro de um quadro puerperal, né? Depressão puerperal. Que aí entra a questão da alucinação, um quadro mais psicótico, que a gente tem que ter uma atenção mais específica. Muitas vezes
até mesmo pedindo o apoio de um psiquiatra, né? Então, é nesse sentido também. O Eduardo, voltando para o tema da Semana Mundial da Amamentação, não é? Que é apoia a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham, eu queria que você também me falasse se essa mulher que vocês atendem na equipe de saúde da família, né, no decorrer vamos dizer, dos 4 meses ou 6 meses, se ela pode acontecer, ela está bem nesse período e, de repente, quando ela está próxima a voltar do trabalho, se ela começa apresentando algum tipo de blues ou de emocional que vá dar o sininho, vai bater para vocês despertarem alguma coisa. Acontece sim, veja bem, a relação mãe, né, mulher, trabalho, né, nesse período, nós sabemos o seguinte, que nessa relação, a mulher tem o direito, né, por lei, né, constitucionalmente falando, da licença maternidade. Isso. E aí, quando ela acaba essa licença maternidade, que é de 120 dias, né, 120 dias, podendo chegar até 180, em caso de empresa cidadã e algumas instituições públicas, né, que estendeu esses 180 dias, mas no geral é de 120 dias, né? Então, o que é que acontece? A gente aí, Lúcia, a gente tem 2 aspectos para ser analisado. A mulher mãe, né, a puérpera, que tem, de uma certa forma, o trabalho informal e o trabalho formal. Então, aquelas mães que têm o trabalho informal, elas saem na desvantagem. Ou seja, aquela que tem um vínculo CLT, empregatício, né? Ela vai ter algumas, vamos dizer, no caso, tem a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ela, de uma certa forma, na convenção, ela chegou a propor essa questão dessa licença maternidade, no caso de 3 meses, e a gente estendeu constitucionalmente para 120, né? E até, de uma certa forma, o Brasil sai pela tangente, porque o Brasil, a gente for olhar outros países é até menos do que a gente, né? Tem 3 meses, 45 dias, que é a Argentina, e o Brasil está com 120, pode chegar a 180. Então, de uma certa forma, viu essa fragilidade dessa mãe, né? Dessa matriz, que nesse período puerpério, né? Que a gente sabe que a concorrência é, de uma certa forma, desigual, né? Para a mulher tem que ser mãe, esposa, trabalhar, cuidar de filho, né? Então, criou algumas estratégias nesse sentido. Por exemplo, a licença maternidade. Então, eu falei, a licença maternidade, de uma certa forma, é uma estratégia para proteger, né, essa mãe, essa matriz, né, dessa insegurança que ela traz. Por exemplo, ela está com esse vínculo emotivo com o bebê, de repente ela vai deixar o seu bebê. Então, isso vai trazendo uma série de aspectos emocionais, né? Ela fica muito insegura, quadro de ansiedade, preocupação excessiva, né? Pensamentos intrusivos, muitas vezes até um quadro de depressão. E aí se tem, né, toda uma estratégia, vamos dizer assim, para aliviar nesse sentido. Então, por exemplo, licença maternidade, que hoje a gente sabe que é de 120 dias, eu falei que tem alguma que trabalha na informalidade, não tem essa licença de 20 dias. Ela tem que trabalhar para ganhar o pão, tá para casa. Então, de uma certa forma, não fica o maior tempo com o seu bebê, né? Com o seu bebê. Isso. E aquelas pessoas que têm o vínculo CLT, o vínculo empregatício, ela tem. E aí, quando ela acaba a licença dela, 120 dias, né? Então, ela tem essa licença de 120 dias, e mais, na empresa, veja bem, na empresa existe também um intervalo que a mãe, que a matriz tem, a mulher puérpera, de amamentar o bebê a cada 30 minutos. Então, foi visto isso para aquelas mães que moravam mais próximas, tudo. Então, o que é que hoje acontece na prática? Algumas empresas fazem um acordo com a mãe, né? No sentido, se você tem, durante o dia, 30 minutos para amamentar seu bebê, então o que é que você faz? Ou você pega uma hora mais tarde, ou larga uma hora mais cedo para amamentar. Ou isso, por expediente, não é? No expediente.
ou pega faz a ordenha, né, do leite, para quando for para casa entregar o bebê para ele mamar. Então também tem esse intervalo que é autorizado hoje por lei, 2 vezes ao dia, 30 minutos. Então, se ela tem, durante 6 meses, ela tem os 120 dias, ela fica com 2 meses para ter esse direito. E além disso, o que acontece ainda? As mães, nesse período, tem alguns exames que tem que ser feitos, exames, então, a legislação, né, no caso CLT, no artigo 392, ela acoberta que essa mãe tem um período de 6 vezes para realizar exames. Então, naturalmente, a gente sabe que existe muito mais de 6 exames e tudo, né? Então, vai muito de consenso com o empregado, o empregador, né? A situação, é feito um acordo. Existe essa questão. E aí, além dessa questão da licença maternidade, né? Existe uma questão seguinte. A lei também hoje, a gente já tem respaldado, a questão da licença maternidade para o pai, né? A licença maternidade para o pai. Por exemplo, licença paternidade, né? Paternidade. Na licença para os pais, né? No caso, paternidade, licença paternidade, nas instituições privadas de 5 dias, hoje no serviço público é de 20, se estendeu, né? Para 20 dias. Então, quando, no caso, essa mulher volta ao trabalho, o pai, de uma certa forma, fica com o bebê, que dá mais segurança para ela, que também tem esses aspectos. E ainda é importante, Lúcia, é importante a gente aqui frisar, e nessa questão da instabilidade emocional, da insegurança, de deixar o bebê ir trabalhar, da insegurança de ficar, será que eu vou continuar trabalhando? Como é que vai ser? Será que a empresa vai me dar para fora? Existe uma outra questão aí importante, que é importante salientar, que é a questão da estabilidade. Na estabilidade. Então, a mulher, nesse período do puerpério, ela tem, a partir do momento que ela fica grávida, ela comunica ao empregador, ela já gera a estabilidade dela. Então, ela tem uma estabilidade de 9 meses, mais 5 meses até o bebê crescer durante esse período. Então, 9 mais 5, existe essa estabilidade também que a gente diz. E quando por exemplo, mas o empregador pode acontecer de colocar para fora só por justa causa, né? Se tiver um motivo justo que justifica a saída dela. Fora isso, ela tem essa estabilidade que é garantida, né? Que é garantida. E além desse aspecto também, que é importante a gente utilizar, é esse auxílio creche, né? Que o creche. Então, as empresas, as organizações que têm mais de 30 mulheres no período maiores de 16 anos, no período, eu digo, da fertilidade, ela tem a obrigação legal ou de instituir uma creche, próximo, ou fazer um convênio, ou dar esse auxílio creche. Ou muitas vezes ela pode até fazer um convênio para dar esse suporte a essa mulher que está tão fragilizada com o seu emocional, com o seu psicológico, né? De deixar aquele bebê lá em casa e ir para o ambiente de trabalho, que é um ambiente de concorrência e tudo. E aí fica um pouco complicado. Então, se criaram essas estratégias no sentido de fortalecer mais a mulher, tanto no sentido da questão trabalhista, que é de uma certa forma desigual, como na questão emocional também, nesse sentido, certo? Então, inclusive, o Ministério da Saúde, né, tem um programa que é da empresa cidadã, como você já mencionou aí, onde nas empresas, normalmente nas empresas e também nas instituições públicas, não é? Então, tem a sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, né? Que é justamente dar oportunidade da mãe, dependendo do tempo, vamos dizer, de 2 em 2 horas, se ela sentir que a mama está cheia, dela usar aquele espaço para retirar o leite e armazenar num espaço adequado para poder, no final do expediente, ela retornar com esse leite que foi guardado no freezer e que ela possa deixar em casa para
a pessoa que fica com o bebê poder administrar esse leite, né? Então, isso é uma boa proposta. Inclusive, agora no lançamento da Semana Mundial da Amamentação, no dia 31, o Ministério anunciou que vai estar lançando também um projeto piloto em 5 estados, onde vai haver sala de amamentação na atenção básica. Ou seja, vão ter alguns critérios de algumas unidades básicas de saúde que venham a ser inauguradas com um projeto, vamos dizer assim, de estruturas que o Ministério vai estar dando a nota técnica, né? As recomendações, e que pode vir a ajudar bastante essas mães que trabalham fora, né? Então, a gente está bem feliz com esse anúncio. A gente sabe que não é do dia para a noite, né? E que isso é um projeto piloto, mas cada iniciativa pensada é justamente para aumentar a duração do aleitamento materno, porque quanto mais tempo dure, a gente sabe da importância para essa criança, para essa família, né? Tanto no aspecto de saúde, como imunológico, como nutricional, como do desenvolvimento, para ela ter uma sociabilidade maior, né? Então, e também em relação à própria economia da família, né? Porque a gente sabe o custo que essa família está comprando fórmula infantil e todos os apetrechos que envolvem o preparo de uma fórmula, né? Então, quanto mais a gente estimular, a gente incentivar, a gente apoiar essa mulher para demorar mais tempo o período de amamentação, melhor em todos os sentidos, não é? Exatamente. E aí eu acho, veja bem, Luz, como você traz essas informações, né? E aí eu estava recentemente lendo uma pesquisa no sentido de que as empresas que de uma certa forma valorizam, né, as mães puérperas, né? Que valoriza nesse sentido aí de ter um espaço reservado para que ela possa tirar seu leite, amamentar seu filho, fazer a ordenha nesse sentido, ou dar esse espaço de 30 minutos. Você percebe que o emocional da mulher, nesse sentido, a mãe nutriz, fica muito boa, né? Muito satisfeita com todo esse apoio que ela está tendo, né? Todo esse apoio que ela está tendo. Então, tanto você percebe isso nas instituições que, de uma certa forma, são instituições voltadas no sentido de empresa cidadã, né? Ela sai na frente, né? Como também você percebe que no dia a dia, na experiência nossa, que é aquela mãe, aquela nutriz que chega, de uma certa forma, a ter o apoio do marido, da família, né? A gente vai perceber que ela sai mais fortalecida, né? Mais confiante, de uma certa forma. E aquela mãe que participa do pré-natal, na roda de conversa, das discussões, né? Das orientações, do mãe coruja, etc. e tal, ela sai na frente. E elas procuram tudo isso, né? Ela procura. Mas a gente também tem que ver também que tem muitas mães, né? E tem, por exemplo, algumas situações que a gente precisa rever de uma certa forma. Eu acho que também, Lúcia, ainda falta criar políticas públicas nesse sentido, de incentivar essa coisa que a gente percebe, de uma certa forma, que é muito positivo, até mesmo no sentido de saúde pública, né? Na questão da saúde da mulher, né? Você vê, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, hoje tem, no estatuto deles, né?
Estatuto dos Advogados, alguns benefícios no sentido de a mãe que está puérpera, ou a mãe que está gestante, né? Algumas prioridades. Por exemplo, em alguns processos ela tem prioridade, em alguns processos ela pode, de uma certa forma, solicitar, vamos dizer, que não vai participar daquela audiência por questões da gestação, né? Tem estacionamento, prioridade para o estacionamento. Então, tem uma série de aspectos que você vê que, de uma certa forma, as instituições vão, vamos dizer, criando esse espaço e fortalecendo mais. Por exemplo, eu não sei como a prefeitura em relação eu sei que a prefeitura é empresa cidadã, de uma certa forma, são 6 meses, né, que eles dão a questão da gestante, mas deveria, por exemplo, no meu ponto de vista, até como sugestão, aquelas empresas que trabalham para a prefeitura ou presta serviço para a prefeitura, de uma certa forma, e colocar lá como critério de ser uma empresa cidadã, para quando aquela mãe ter o bebê, ela, no lugar de 120 dias, vai ter 180 dias lá, né? Vai ter 6 meses, no lugar de 4 meses, vai ter 6 meses para ficar com o seu bebê, cuidar do seu bebê. Então, isso, de uma certa forma, é um estímulo. É um estímulo nesse sentido e é uma estratégia. E aí a gente vê também uma outra coisa que eu estava observando, que a gente acabou de falar, como estratégia, você vê que hoje, até mesmo a CLT, a mãe, no seu aviso prévio, se ela for constatada que ela está grávida e ela comunicar ao empregador, no aviso prévio, ela não é posta para fora, ela retoma as suas atividades. Então, são algumas estratégias que têm que ser feitas, algumas políticas públicas, essa que você falou aí, muito boa, ótimo, em relação à questão da amamentação, né? Nas atenções primárias, fundamental. E eu acho que a atenção primária tem muito, de uma certa forma, a oferecer para essas mulheres, no sentido de estratégia, com essa equipe, né? No sentido de fortalecer mais a questão do apoio, que a gente já faz esse serviço, apoiando o médico, enfermeiro, a equipe do NASF. Infelizmente, nós não temos em todas as unidades, mas a pretensão é de ter 100% cobertura. Então, a empresa, ou o profissional médico ou enfermeiro que tem essa equipe trabalhando junto, eu acho que diferencia. Então, aí, por exemplo, a gente tem aí a doutora Maria, que está aí nos assistindo, é uma médica parceira, que chega junto com a equipe, né? Trabalha conosco de forma parceria, de discussão de caso, na roda de conversa, no grupo Saúde da Mente, traz temas. É uma médica atuante, e uma médica diferenciada. Que ela tem a concepção, por exemplo, de que hoje ela não pode, por si só, trabalhar na orientação biomédica, né? A gente tem que ter outros profissionais trabalhando de forma compartilhada, a realidade é outra. A forma tem que ser compartilhada, é trocar os conhecimentos em prol da puérpera, em prol do usuário, né? Então, é por aí. Isso. E aí, se a gente for ver direitinho, o Brasil, como você disse há pouco, avançou muito, eu acho que nessas 2 décadas, né? Em relação a várias leis, vários apoios que tem dado. Por exemplo, a própria concursanda, né? Vai fazer um concurso e ela está amamentando, ela tem condições, ela é permitido que ela leve seu bebê para amamentar durante a prestação do concurso, não é? Outra coisa também que é importante que as pessoas que nos assistam saibam, que às vezes as estudantes elas não sabem dos seus direitos. Isso. Que as estudantes, quando têm bebê, elas podem fazer suas atividades escolares, né, seja na faculdade ou mesmo numa escola, elas podem fazer de uma forma remota, ou seja, pode fazer em casa. Então, a escola, a faculdade, ela precisa oferecer meios para que a aluna, a estudante, não
abandone os seus estudos, né? Então, tudo isso é preciso que a gestante ela se aproprie das leis que ela tem direito, não é? De proteção à gestação, de proteção à amamentação, para que ela possa ter direito e saber cobrar. Porque, às vezes, a própria instituição, a escola ou a faculdade, enfim, não sabe, o pessoal do setor de recursos humanos, não sabem na íntegra, não é? Todos os detalhes que as leis permitem, os direitos àquela estudante. Então, é importante que as pessoas vão atrás, procurem ler durante a gestação, procurem se informar, procurem perguntar se é no serviço público, converse com assistente social, na própria maternidade, para saber todos os direitos que ela tem. E no seu ambiente de trabalho também, não é? Eu estava vendo que tem países também que estão à frente da gente, não é? Obviamente, principalmente os países nórdicos, não é? Que Suécia, Suíça, Alemanha, Finlândia, Noruega, enfim, que eles oferecem já a licença parental, né? Que é aquela licença que é compartilhada com o companheiro, né? Com o pai da criança. Então, eles podem dividir essa licença para poder dar atenção ao filho, né? Às vezes a mulher conclui a licença de 6 meses, então o pai entra de licença e ela volta a trabalhar, ou então acordos individuais, onde as mulheres podem trabalhar remotamente, e eu acho que a pandemia, apesar de ter sido tão trágica, não é? Mas houve alguma coisa que favoreceu, porque a partir daí muitas empresas passaram a utilizar essa forma de trabalho remoto, né? Inclusive, também parece que está para ser aprovada uma lei, já foi para a Câmara Câmara Federal, no sentido de que as mulheres podem, após a licença de 6 meses, elas, conforme seja, se for aprovado pelo Senado, já foi aprovado na Câmara, que elas possam trabalhar remotamente em alguns setores, está entendendo? Então, isso é muito bom, porque a tranquilidade da mãe vai ser imensa, não é? Só o fato dela poder trabalhar em casa e quando o seu filho quiser ela amamentar e continuar sendo produtiva e trabalhando, então isso dá uma tranquilidade muito grande, evitando alguma ansiedade que ela possa ter, algum transtorno mental que ela possa, às vezes até se culpando, não é? Porque está deixando o filho em casa para trabalhar, não é? Porque tem essa história também, né? Seria ideal, muito bom essa proposta aí desses países, né, primeiro mundo, né, de ter essa licença paternal, não, você falou a licença compartilhada. Né? Parental. Eu acho muito importante, muito importante. E aí, o que a gente vê aqui no Brasil, né, que de uma certa forma é possível, por exemplo, muitas vezes quando a mãe tem essa licença maternidade de 120 dias, né? E aí tem umas férias, então ela, quando acaba a licença dela, ela entra com as férias, né? Aí fica um pouco mais com o seu bebê, né? Mas eu acredito, viu, doutora Lúcia, que lá na frente a gente vai avançar nesse sentido aí. Já avançou de uma certa forma muito, algumas instituições estão saindo pela frente, né? Você vê o caso da OAB, apesar que tem muitas situações para a gente crescer.
mas a gente vê alguns benefícios nesse sentido, né? Falta muitas situações que a gente também percebe de uma certa forma que é um pouco mais complicado, que é a questão, por exemplo, das trabalhadoras na informalidade, né? Que ela não tem um vínculo formal e tem que trabalhar de todo jeito, mesmo ela tendo o bebê, ela vai trabalhar, e aí não tem aquele tempo para ficar com o seu bebê, tem esse aspecto. Eu não sei, que poderia, de uma certa forma, por aí, criar algumas estratégias nesse sentido aí com essas mães, né? Poderia lá na frente, não sei como é que poderia fazer, mas a se pensar, né? A cogitar, tem essa questão aí. E aí a gente vê também de uma certa forma, né, que até mesmo é colocado pela Organização Internacional do Trabalho, né, que a mulher, como eu havia falado, ela tem que dar conta do marido, do bebê, do trabalho, cuidar dela. De uma certa forma ainda a concorrência é muito grande, a discriminação é muito grande, né? Fica um pouco complicado. Mas a gente vê também a situação seguinte. Que, por exemplo, hoje, se uma mulher trabalha em um ambiente insalubre, né, ela tem, de uma certa forma, esse ambiente insalubre trouxer prejuízo para a saúde dela ou do bebê, ela tem a opção de trocar de função por aquele período para um lugar não insalubre, como você bem falou, ou trabalhar se tiver a possibilidade remota ou em outra atividade, para não trazer prejuízo nem para ela, nem para o bebê, né? Nem para ela, nem para o bebê. Então, esses são aspectos que estão avançando nesse sentido, né? E aí a gente continua insistindo, não é? Que assim, a nossa vivência na atenção básica, e também não só na atenção básica, mas a orientação que nós sempre fazemos é que essa rede de apoio, ela não fique centrada somente no companheiro e no profissional de saúde, que ela seja estendida, não é? Seja estendida, que é importante que tenha os amigos se envolvam. Eu costumo brincar sempre, dizer assim, que às vezes, em vez de um presente para o bebê, é melhor que aquela pessoa que vai visitar o bebê leve uma comida para a mãe pronta, né? Ou então chegue lá, se vê que precisa de uma varredura na casa, ou então que os pratos estão na pia, se ofereça para lavar os pratos, para passar uma vassoura. Enfim, esse tipo de presente termina sendo muito mais benéfico e muito mais tranquilizador para essa mãe. Tem uma amiga, não é? Que é uma pessoa bastante conhecida, uma profissional bastante conhecida do aleitamento materno, doutora Vilneide Braga, do INIP, né? Então, que ela costuma contar uma vivência que ela passou, que quando ela teve um dos filhos, ela estava na Inglaterra, porque o marido estava fazendo especialização, uma pós-graduação, não lembro, e aí a esposa do chefe médico, não é, do marido, que também é médico, né, tocou no interfone dizendo que estava chegando para fazer uma visita. E ela ficou assim, transtornada, porque estava tudo desarrumado, estava assim, aquela situação que ela ficou sem saber se deixava ela subir, se atendia, né, ou não. Mas ela disse assim, vai ser indelicado se eu não atender. Então, ela atendeu e a esposa do médico subiu no prédio dela. Quando chegou, e foi justamente, levou comida para ela, se ofereceu para ajudar as coisas, ficou com o filho dela enquanto ela tomava um banho, se refrescava. Ou seja, tudo isso é ajuda. É muito melhor do que
é um presente que se leve, né? Então, é uma história real que ela sempre conta e que a gente fica imaginando como essa mãe que fica tão cansada, tão exausta, que pode gerar um quadro de ansiedade, porque não tem tempo para ela, não tem tempo para nada, né? Então, o quanto é importante essa rede de apoio que ela precisa começar a formar e ser orientada para ter essa rede de apoio por nós, profissionais de saúde, né? É verdade. Porque a gente começa a assisti-la desde o pré-natal, então é importante que ela comece a pensar: quem vai me ajudar? Quem vai ficar comigo? O que é que alguém da família pode ajudar? Pode ajudar com os outros filhos? Pode ajudar com o preparo da comida? Né? Enfim, esse tipo de coisa que é tão importante, não é? Verdade. E aí, assim, a nossa atenção básica, né, é uma instituição que faz um trabalho muito bonito, tanto com a gestante, como as puérperas, de uma certa forma, fazendo esse acompanhamento, né? E aí você percebe que é o acompanhamento com o pré-natal, com o enfermeiro, com o médico, com a equipe multi, né? É visita domiciliar que é feito, é roda de conversa, é discussão de caso, né? Um pré-natal psicológico, né? Algumas situações que a gente visualiza de uma puérpera ou até mesmo uma gestante em situação de risco, né? Fazendo uso de álcool, de bebida, de alguma substância entorpecente de forma abusiva. Então, a gente é acionado a equipe, a gente faz aquela avaliação. E aí, quando o bebê nasce, é avaliado de uma forma multi, né? Tanto o médico como o enfermeiro avalia a criança do ponto de vista clínico, né? E aí avalia todo o desenvolvimento, vem toda a equipe do NASP, né? Quando necessário, fazer a avaliação. O enfermeiro geralmente solicita a equipe NASP, está com alguma dúvida, vê a questão do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, você percebe que eu acho que nem muitas instituições particulares chegam ao nível da atenção primária, atenção básica, né? Em relação aos profissionais e o trabalho que é feito, né? É um trabalho de excelência e de muito amor por todos os profissionais, muito amor, né? Essa questão do aleitamento, da puérpera, né? Tudo nesse acompanhamento, né? E assim, a gente até costuma conversar entre os profissionais do aleitamento materno, dizendo que às vezes a mulher que pare no serviço público, ela tem um acompanhamento e tem um apoio para a amamentação melhor do que no serviço privado. Lógico que dentro das suas... a gente não está generalizando, mas às vezes a gente se depara com casos, né, que a mulher foi para um determinado hospital, pariu e não teve a orientação que deveria ter tido ao sair de alta. E quando ela chega em casa, nos primeiros dias, ela tem problema. A gente tem um atendimento na atenção primária, né? Que o nosso agente comunitário, ele vai na residência, faz o primeiro contato e como eles moram na mesma área, não é? Então eles já sabem até quando ela chega de alta, né? Verdade. Então, há uma comunicação muito rápida e os agentes comunitários, às vezes, vão muito prontamente após a alta na visita domiciliar e já marcam para médico e enfermeiro fazerem essa segunda visita, e é uma visita precoce. E isso ajuda bastante, porque aquele período é um período de insegurança, que a mãe chega para casa, então fica com muitos afazeres, e tudo isso vai mexer com o emocional dela, não é? Isso, é verdade. Então, aí eu acho que
a atenção básica sai na frente e está de parabéns, né, por esse serviço. Naturalmente, a gente precisa melhorar e muito, né, nessa atenção. A demanda é muito grande, A questão da questão da rede, no sentido até mesmo de alguns exames, por ser muito, muito grande, às vezes, de uma certa forma, poderia ser melhor, né, na questão da celeridade, mas a gente tem um trabalho muito, muito bom nesse sentido. E é reconhecido, né? E é reconhecido pela comunidade. A comunidade reconhece esse trabalho que é feito. Né? E quando, de uma certa forma, deixa alguns pontos que precisa, é discutido com a comunidade, é levado para a discussão, e aí a gente, de uma certa forma, procura corrigir. Isso. Aí você, falando aí nessa questão, hoje eu participei de um evento numa unidade de saúde da família, com a equipe do Alto do Reservatório, no Distrito Sanitário 7, da Unidade de Saúde Diógenes Cavalcante. E aí houveram alguns depoimentos das usuárias. E assim, foi emocionante elas relatarem o apoio que tiveram da equipe mostrando que isso foi fundamental. Teve uma que falou que conseguiu amamentar durante 4 anos. Olha aí. Quer dizer, um tempo bem mais além, né, do que o que a gente preconiza, recomenda, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelas instituições que apoiam a amamentação e a saúde da criança, que é até 2 anos ou mais, mas 4 anos já é um tempo bem prolongado. E ela disse uma coisa interessante, que teve um dia que estava tão desesperada, chorando tanto, porque a mama estava muito cheia e ela não sabia como fazer. E que aí foi a maternidade Barros Lima e pediu ajuda, e lá também recebeu ajuda para massagem e ordenha, e esse pai também ficou do lado dela apoiando. Não, ela quer amamentar, ela precisa de ajuda. Então, deu apoio, e quando ela chegou, que ela já estava estabilizada assim, essa intercorrência, então ela ficou amamentando e disse que, para ela descansar, o pai, que não sabia fazer nada com o bebê, né? Tinha até medo de segurar, porque o bebê era muito pequenininho. No instante, ele aprendeu a trocar fralda, a dar banho no bebê, a fazer as coisas para o bebê. Ela disse, olha, no instante ele aprendeu. Ou seja, então é uma participação conjunta, não é? Que fortalece, inclusive, a união desse casal, né? É verdade, é a importância, tá vendo? De participar, de estar próximo dos profissionais, das orientações, isso é fundamental e muito importante para a mulher, para a família, né? Eu acho que o profissional que é muito gratificante quando vê essa situação. Os agentes de saúde, como você falou aí, fundamental importância, né? Sabe, toda a história, né, daquela puérpera, da família, os gostos, os hábitos, né, a vivência, a história. Então, isso também é muito importante, que traz para a gente, até mesmo na questão da avaliação psicossocial, né? Muito rico, né? E aí a discussão de que eles participem também, né, nessa situação da discussão, eu acho que é muito positivo nesse sentido, né? Muito positivo. Eu acho que, pronto, por exemplo, aqui na unidade de chão de estrelas, né, a nossa equipe fez um trabalho agora, a semana passada, muito bonito, que foi da Chantal, né? Chantal é com os bebês, né? Mostrando às mães a importância da massagem, do toque, tudo. E aí a gente aqui faz um trabalho, que aí tem um apoio também da Mãe Coruja, né? De Yara, né? Que Yara tem um conhecimento muito grande, e aí traz... Por exemplo, agora no dia 17, eu dei uma sugestão, já que está na semana do bebê, vamos ver, falar, e falei com a
colegas, tem a questão vamos ver o que é que se caracteriza a violência obstétrica, né? Como para trazer as informações, a gente sempre está trazendo as informações para essas puérperas, né? Para gestantes, né? No sentido de orientar, de estar conversando, de trocar informações. Eu acho que isso é muito importante. Né?